Olá pessoal, 20 de fevereiro de 2024. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 35, capítulo 9.2, Fé e Religião. O ser humano é, na sua essência, um animal religioso. A sua busca de religiosidade leva-o a vincular-se às diferentes correntes doutrinárias, procurando segurança e harmonia na trajetória física. As suas experiências de fé religiosa concedem-lhe vigor e dão-lhe coragem nas situações difíceis e ante os desafios. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, se eu não me engano foi da BBC, que mostra que a América Latina é um dos locais onde as pessoas mais acreditam em Deus, coisa de mais de 80%. E aí isso vai caindo em países mais desenvolvidos, né? Até chegar a 30, 40, países como Escandinávia, Suíça, assim, a Escandinávia é a região, né? E a Suíça, por exemplo. E é um fator importante observar isso. Porque Joana coloca o ser humano como um animal religioso. Ou seja, essa tensão, essa pulsão em direção à religiosidade, ela é autônoma. Está no instinto do ser humano. Por que então alguns países têm uma cultura menor com relação a isso? A acreditar em Deus, seja como for. Quando se fala Deus, é Deus como se compreende. Tá? Primeiro, muitos dos indivíduos que se dizem ateus, eles estão dizendo: eu não acredito no Deus proposto pela Igreja Católica, eu não acredito no Deus proposto pela protestante, mas ele acredita em algo, ele só não sabe que a isso pode ser dado o nome Deus. O arquétipo primordial, o arquétipo divino, o sagrado, é aquilo que faz o indivíduo se levantar. Por que, que o indivíduo que acredita absolutamente em nada faz as coisas? Qual o objetivo? De lavar louça, de comer, de dormir, simplesmente para morrer. Ele tem um desejo. Se ele acredita, se eu comprar uma casa melhor, eu terei uma felicidade maior, isso tudo é Deus. Ateísmo, portanto, é uma coisa que não existe na prática. O que existe é esse ateísmo relacionado a este Deus que foi ensinado por muito tempo. Então é uma configuração de indivíduos. Por que, que é importante? Um país com uma baixa taxa de pessoas que acreditam em Deus, e estes locais também são locais com maior taxa de suicídio. Se você for pensar na parte econômica, por exemplo, onde em tese eles estão economicamente melhores, então não é o dinheiro que faz uma pessoa se matar, é a falta de significado. Como eles não entenderam que Deus pode ser outra coisa, dinheiro pode ser Deus, poder pode ser Deus, sexualidade pode ser Deus. Como o indivíduo se movimenta. Se eu vou para academia para ficar mais bonito, para mais mulheres se interessarem por mim. Isso é meu Deus. Isso não sendo conversado, porque a sociedade impõe, nós temos este outro lado, que é o da América Latina, de seres muito mais animalizados, irracionais, fanáticos e emburrecidos. Emburrecidos no sentido de que são burros porque empacam diante das coisas. Então tudo vai na direção de Deus. É a pessoa usando oração para o time de futebol ganhar. É a pessoa usando oração para conseguir isso ou aquilo, que são fatores que não são relevantes realmente para a existência, são relevantes para a vaidade, são relevantes para o interesse pessoal. E se você fala alguma coisa, você está errado. E isso vai criando, então, este fanatismo. Terminaram de construir uma imagem gigantesca de Nossa Senhora Aparecida lá perto de Aparecida. Quer dizer, aquilo está virando um templo. Aquilo está virando um templo. Aquilo está indo contra o que está na Bíblia. Porque se a Aparecida não fosse relacionada à Bíblia, a mãe de Jesus e tudo mais, não tem problema. Mas a Bíblia está falando sobre imagens. Ah, mas a mãe de Jesus acho que pode. Então aquilo está virando um templo. E não é um problema você construir uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada de Aparecida. A questão é, se eu construir uma imagem de mesmo tamanho do Zé Pilintra, de um preto velho, de um Exu, ela vai ficar lá?
ela será respeitada? Uma estátua de Allan Kardec, ela não será no mínimo pichada, depredada? Será. Será destruída. Essa é a questão do emburrecimento. Eles entendem que se aquilo emerge, aquilo é uma imagem, aquilo é um culto ao ímpio, aquilo é um culto ao profano. O deles é sagrado. Por isso que a América Latina, economicamente falando, é uma latrina, né? Nós temos uma moeda que vai de 5 a 7 o dólar. Então, quer dizer, nós estamos presos na nossa própria ignorância. Esse excesso é negativo, porque 80%, 80 e pouco por cento das pessoas acreditam em Deus, mas esta fé é raciocinada? Se ela não é raciocinada, ela é emburrecida, fanática e, portanto, vai gerar esse atraso gigantesco que nós temos em termos de tecnologia, política e tudo mais. Então, isso não é uma informação boa, ela é uma informação ruim. Nós é que estamos em um nível atrasados. Eles podem estar atrasados em relação à parte de compreender que Deus não precisa ser este ensinado pela igreja, mas nós estamos com certeza atrasados no raciocínio da nossa fé. Atavicamente, o arquétipo divino que nele se expresse através do self é um fenômeno natural. A crença religiosa, no entanto, é resultado de fatores educacionais, mesológicos, familiares. Dessa forma, tem-se a crença natural e a religião que foi aprendida. Mesologia é o estudo das relações entre os seres e o ambiente. Então, a minha educação, a minha própria relação com o ambiente e a minha família vai construir em mim uma crença religiosa. Ou seja, alguém que nasceu lá na Mongólia e nunca viu uma estátua gigante de Nossa Senhora Aparecida não vai se tornar devoto dela. Só que se esse mesmo indivíduo tivesse nascido numa família católica que 2 vezes por ano vai para lá, ele provavelmente seria. Ou ao menos teria isso dentro dele. Então existe um lado que é natural nosso, que é a nossa tendência a buscar o divino, o sagrado, o sobrenatural para gerar uma motivação, e o quanto o meio traz as imagens que irão preencher esses espaços que já nascem conosco. Tudo faz diferença. Quando impera esse atavismo espiritual, que são as memórias que o indivíduo tem das várias encarnações, aí gera um conflito. Né? O indivíduo que, como eu, por exemplo, foi expulso do catecismo, porque não conseguia aceitar um monte de coisa que estava ali, um monte de respostas que faltavam. O indivíduo que, como eu, fui convidado a me retirar da igreja adventista, porque as perguntas estavam incomodando muito. Não houve um encaixe. Eles estão certos porque eles acreditam naquilo e eu estava errado porque eu queria fazer perguntas que para eles não eram necessárias serem respondidas. Então isso gera um conflito. Então você começa a entender aonde está a resposta do que eu busco e como eu estou preenchido. Eu tenho muito mais facilidade em me conectar a respostas trazidas pelos indianos do que pelos brasileiros, que são em sua maioria católicos. Quando você entende o seu espaço, o seu lugar no mundo, existem coisas que vão além da sua vontade e da rebeldia. Pode colocar um pagode para você e você não sente nada, teu cérebro de alguma forma se incomoda com aquilo. Aí coloca uma música chinesa antiga e por algum motivo você se vê flutuando naquela direção. Quer dizer, já tem um registro aí. Você já analisou o mundo de certa forma e entendeu o que faz sentido para você. São memórias que você está construindo. Se a sua experiência no Brasil for muito negativa, você nasce no Brasil e talvez não goste da cultura, ou passou por muita pobreza, ou sofreu alguma violência e você morre. Aí depois você nasce lá na Romênia, em Bucareste, na próxima encarnação. Aí por algum motivo você está andando e ouve um funk, ou ouve um sertanejo. Aquele barulho vai te fazer mal. Porque está registrado em você que ser impregnado por esse espaço foi uma experiência negativa. Ou seja, não dá para forçar o seu filho a acreditar no que você acredita. Dá para você levá-lo até lá, mas se aquilo não fizer sentido por ele, se ele se mostrar problemático, não adaptativo àquela doutrina ou àquele sistema, então dificilmente ele conseguirá se adaptar se não for pela porrada, né? Pela castração e pela violência. Porque não se esqueça, né? Ele não tem só 4, 5, 7 anos de idade. Ele tem centenas ou milhares.
O arquétipo divino se expressa através de mim, e isso é natural, mas a minha crença é construída pelo meio. Dessa forma, tem-se a crença natural e a religião que foi aprendida. A racionalidade que tomou conta dos primeiros pensadores do século XVII, abrindo campo para os enfrentamentos entre as ciências nascentes e as doutrinas religiosas dominantes, atingiu o seu apogeu no fim do século XIX e, particularmente, na primeira metade do XX, quando aparentemente o ser humano afirmou estar distante de Deus. E aqui ela volta a falar de Nietzsche, né, sobre a ideia da morte de Deus, do assim falou Zaratustra. Vou e volto. Nota do expositor. Filosofia racionalista. Racionalismo é o ato de pensar, raciocinar, fazer uso da razão, que é uma das características que distingue o homem dos outros animais que lhe são inferiores na escala evolutiva. Também o definimos como a crença na razão e na evidência das demonstrações. Os principais conceitos de racionalismo preconizados pelas diversas doutrinas estão no método de observar a sua volta, baseado exclusivamente na razão. Por isso há o conflito. A América do Sul observa sem colocar a razão, não estou generalizando, tá? Mas o inconsciente coletivo aqui é esse. E estes locais que acreditam menos em Deus colocam demais a razão. Os dois estão de alguma maneira com um pedaço faltando. Lá eles cometem suicídio, aqui as pessoas se matam. Racham famílias, expulsam o filho, brigam com o vizinho, colocam fogo no templo, colocam fogo na igreja, riscam o carro se tem um adesivo de determinada religião, furam o pneu. Porque falta isso, essa integração. Fé raciocinada. Certo? Então isso seria o racionalismo. A racionalidade no século XVII, quer dizer, a partir de 1601, e ela termina em 1900 e pouco. Tá? Estes indivíduos foram para um local onde, se você trouxesse informações relacionadas a eu sinto, eu acredito, você sofreria uma avalanche de ridicularização. Essa geração de hoje, né, holística, coach antológico, barras de axis, esses indivíduos teriam sido todos à margem da sociedade, teriam todos ridicularizados, né? Até grandes linhas de pensamento da psicologia seriam. Talvez só comportamental, behaviorismo clássico sobrevivesse mesmo. Porque não havia espaço para isso. Se você tivesse uma religião, se você tivesse uma crença em algo que a razão não poderia explicar, você era um imbecil. E a sociedade, de forma geral, nunca quer ser um imbecil, né? A não ser que isto seja o modelo vigente. O TikTok, por exemplo, tem alguns conteúdos interessantes, mas a maioria dos conteúdos que ali estão são imbecis. Pessoas fazendo imbecilidades. Só que neste momento de uma sociedade imbeciloide no core, né, dessa geração um pouco mais imbeciloide, isso faz sucesso. Eu entendo que existe um espaço, né, de gerações que vão trazendo, e nós estamos sofrendo muito com as gerações que nasceram do meio dos anos 90. Esta que está nascendo agora, a partir de 2015 ou até 2020, ela já tem apresentado resultados melhores, assim, são crianças mais críticas. Mas é como se tivesse vindo uma leva de idiotas, assim, nascidos nos anos 1995 para frente, e não por culpa deles, né, mas porque foi a geração que a filha dos que apanharam muito nos anos 70 e 80, mais 60, final de 60 para 70 e 80, e aí eles não conseguiram impor limites aos filhos. Eles ficaram reféns. Como também foi o boom da tecnologia, começou a aparecer, depois vieram os smartphones, mas já tinham internet, os pais estavam muito desconectados. Eles não estavam muito criando filho. Foram crianças criadas com telas, muita televisão, muita TV Globinho, Cartoon Network, e aí depois chegou o smartphone. Então é uma geração que foi criada assim, eles vão fazer coisas idiotas, né? Essa de agora, como já houve um excesso disso tudo, e as pessoas já manifestaram preocupação com o excesso de tela, com a educação e como funciona, eles estão um pouquinho mais conscientes. A próxima
eu acredito que será muito boa. Esses que estão nascendo agora e que nós vamos usufruir dos pensamentos deles lá para 2040, 2045, eu acredito que será uma geração melhor. Mas nós tivemos aí, nós estamos em meio a uma cultura imbecilóide, onde o menos é mais. A música só tem que ter um refrão, não tem que ter harmonia, é mais importante o show. Se o artista é todo espalhafatoso, mas se ele canta, se ele tem algum talento criativo de construção de letras, isso não faz diferença, porque não é isso que as pessoas estão buscando, esta geração de agora, certo? Então a racionalidade agora vai acabar voltando, porque isso é uma tendência natural da evolução humana, né? O futuro repetir o passado. A tendência é que a próxima geração seja extremamente racional, extremamente crítica, e isso é sempre importante para ir dando aquela limpada nas babaquices que nós vamos construindo aos poucos, porque as pessoas não refletem sobre isso. Você pode falar assim, eu vou fazer uma vivência de coach antológico. As pessoas vão. Elas não sabem nem tua formação. Você não precisa ter formação nenhuma. Se você fizer um banner bonitinho e mostrar uma aparência, elas simplesmente acreditam, mesmo que você nem saiba exatamente o que isso significa, porque elas só estão buscando algo novo. Elas acham que tudo já está velho e que alguma coisa nova é que vai modificar o mundo delas. Eles estão jogando dinheiro fora, né? Certo? Então ela chama Nietzsche de arrogante no livro até, né? Assim, o ser humano precisou chegar nesse local, racionalizou tanto que matou Deus. Voltando em Joana, após a proposta darwiniana a respeito da evolução vegetal, animal e o surgimento do homem mediante a seleção natural, facultando a negação dos conceitos criacionistas bíblicos que reinaram soberanos por vários séculos, uma ponte foi lançada entre uma teoria e outra, demonstrando que se encontram verdades em ambas e facultando entendimento de como Deus criou a vida. Quando ela pega Darwin, então Darwin vem e destrói o criacionismo. Criação, certo? Então Deus criou o mundo da água e disse luz, haja luz. Darwin fala, isso não pode ser verdade, porque os fatos mostram que houve uma evolução. Os seres foram evoluindo ao longo dos milhões de anos. O ser humano foi evoluindo. Eles partilharam um DNA em algum ponto e depois, por outras questões, isso foi evoluindo. Quando essa evolução acontece, que é negada por muitos religiosos fanáticos ainda hoje, eles ainda leem a Gênese da Bíblia ao pé da letra, achando que existiu Adão, que existiu Eva, que existiu o paraíso, e para eles isso é incontestável, porque nada na Bíblia pode ser contestado, falta a capacidade de operação simbólica. O que Darwin estava buscando então é um processo que explica por que essas coisas chegaram onde elas chegaram. E essa análise pode ser embasada na parte física. Nós temos o cóccix, por exemplo, que é o rastro de uma cauda. Não há necessidade nenhuma. Nós temos algumas organelas que ninguém entende exatamente qual o objetivo delas. Para que a pessoa tem a apendicite? Para que a pessoa tem isso e aquilo? Apêndice, né? Parece que são coisas que elas já não precisam mais. Isso vai gerando uma alteração. Algumas pessoas vão vindo de outras maneiras. Essa conexão, se bem trabalhada, torna-se a fé raciocinada. Então eu posso pegar o que está na Bíblia, interpretar isso em nível simbólico e aqueles espaços que ficam faltando, que são as perguntas que nos expulsam do catecismo, eu preencho com ciência. Mas eles acreditam até, que tem alguns que acreditam até que os dinossauros não existiram e que isso tudo é feito pelos cientistas e enterrado e depois eles encontram. Olha a volta que você tem que dar para acreditar numa coisa tão mentirosa. A datação de carbono não é verdade, não dá para saber a idade, a geologia não está certa, então eles estão estudando sedimentação. Veja como isso é grandioso. Então nós temos pontos de fusão dos elementos químicos. Você não vai conseguir derreter uma barra de ferro no seu fogão. Você precisa de uma temperatura muito alta, porque a fusão, né, do ferro não é a mesma fusão da palha, de quando a palha vai pegar fogo. Quando você entende esse processo e compreende que dentro de uma explosão como o Big Bang saíram várias rochas pegando fogo,
vamos por assim dizer, né? Porque o centro da Terra ainda tem lava, ou seja, está pegando fogo, você entende que era uma bola de fogo que foi se resfriando. Conforme ela foi se resfriando, como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, todos os elementos já estavam aqui. De vez em quando vem um meteorito trazer um elemento novo, certo? Mas eles já estavam aqui. Como a temperatura da Terra, a Terra era uma bola de fogo, todos os elementos estavam em estado gasoso. À medida que a Terra vai se resfriando, aqueles elementos mais densos, eles começam a entrar em um estado sólido. Porque eles precisam de mais temperatura para ficar quente, tá? Então vamos pôr assim, vai, vou pôr de 0 a 10. Que o ferro precisa de 10 para começar a derreter. A Terra está em 10. Tudo está suspenso. A água está evaporada. Quando isso baixa para 9, o ferro cai. Porque ele não está mais a 10. Quando ele cai, todo o ferro que cai, todos aqueles elementos que precisavam dessa temperatura, eles caem. E isso forma a primeira camada de sedimentação. Essa camada vai ajudando a segurar um pouco o fogo. Então isso vai gerando uma nova baixa de temperatura, com uma pressão maior no interior da Terra. Aí outros elementos caem porque agora chegou no 8. Então eles vão cair por cima do ferro que já estava lá. Como o ferro no 9 já caiu, no 8 ele resfria mais ainda. Então você vai tendo camadas de sedimentação. Quando você estuda essas camadas, você consegue compreender a idade do planeta. E consegue compreender quanto tempo levou de uma resfriação para outra. Isso é científico. Aí os religiosos vêm e falam que isso é mentira. Estes religiosos. Então não há como ser menos raciocinado com isso. Por isso é uma burrice, porque é uma teimosia. Diante do medo, o burro empaca. Diante do medo de pensar que a Bíblia pode ser simbólica, então se ela pode ser simbólica na Gênesis, ela pode ser simbólica até o Apocalipse, isso significa que Jesus não vai voltar numa nuvem resgatando os crentes e abrindo o inferno. Isso gera um desespero neles. Então tudo que eu vivi até hoje está errado? Não. Eu não acredito em dinossauros, eu não acredito em nada disso. É com isso que você está lutando. Então não pensa que você vai conseguir doutrinar, fazer proselitismo, converter alguém a um meio mais científico, porque você está lutando com uma crença tão profunda que ele vai ter que reler a Bíblia inteira num país onde as pessoas leem nem um livro por ano, na média, né? Os normais, ele não vai fazer isso. Então deixa pra lá. Deixa eles esperando esse Jesus voltar e elevados, porque o discurso é: porque eu estava com os ímpios, né? Ah, eu trabalho com os ímpios, você é ímpio. Então o que vem de você é o diabo falando, te usando para tentá-lo a abandonar a própria fé. Pronto. O importante o que é? Que você não se torne essa pessoa na sua crença. Porque às vezes eu trago elementos de reflexão aqui que dizem respeito a o reencarnacionismo, ao espiritismo, e tem gente que não gosta. Então, com cuidado, são ferramentas de reflexão. Então, Darwin lança uma ponte entre a teoria e outra. Negação de conceitos criacionistas bíblicos que reinaram soberanos por vários séculos. Encontram verdades em ambas, facultando o entendimento de como Deus criou a vida. A mediunidade, após vencer os preconceitos e as superstições que a mistificavam, tornou-se objeto de estudos sérios e consagrados por homens e mulheres dos mais diversos segmentos da cultura e da civilização, que se renderam à sua legitimidade como instrumento probante da imortalidade do espírito. Porque ela começa a falar então sobre esse aspecto da mediunidade. Se eu quero uma ponte entre as duas coisas, a mediunidade, segundo ela, é essa ponte. Como eu vou entender? Eles estão buscando, portanto, compreender o elo perdido. Como que o indivíduo que partilha em algum momento o primata, com o primata uma carga de DNA, nós temos uma carga de DNA com os primatas altíssima, ele fica tão diferente destes. Essa é a parte dos alienígenas. Aquele desenho que mostra aquela evolução, né? O macaco vai evoluindo até se tornar um ser humano. Tem uns que colocam um ET ali no meio transando com o macaco. Quer dizer, veio algo de fora. Veio uma informação alienígena.
E é nisso que o Espiritismo acredita. Quando você lê Exilados de Capela, isso fala sobre planetas que já estavam mais desenvolvidos, que os espíritos foram exilados de lá porque não estavam sabendo fazer direito o que precisavam e vieram para um lugar pior. Então, estes espíritos preencheram os corpos físicos destes primatas, Neandertals, um pouco mais para frente, já começa a ter o homem das cavernas, e utilizaram o cérebro deles com uma potência maior do que eles davam conta. Porque eles só tinham os conhecimentos que eles tinham. Eles estavam em um processo de aprendizado. Quando vem esse espírito que já tem os registros dentro dele, ele consegue fazer com aquele mesmo cérebro uma coisa maior do que até então se fazia. É isso que a ciência não vai conseguir encontrar e que o espiritismo diz que é a resposta. Pode ser provado? Também não. Então, um tem que acreditar naquilo, o outro tem que acreditar naquilo. A ideia do alienígena é isso: um espírito que veio de outro planeta com um conhecimento maior e semeou. Mas não foi pelo sexo, eles não desceram de aeronave aqui, transaram com os. É o preenchimento pelo espírito que reencarna de um planeta superior como punição. Porque aí sim há um desenvolvimento. O descobrimento do Brasil, que acontece por Pedro Álvares Cabral, coloca o Brasil como uma Alcatraz de Portugal. Os indivíduos que eram corruptos, bandidos que ninguém queria lá, eram colocados nos navios e enviados para cá. A pior espécie, bom, basta ver a nossa política, né? A pior espécie dos portugueses foi jogada aqui no Brasil e eles procriaram com os indígenas, que tinham um desenvolvimento tecnológico inferior e uma crença religiosa um pouco mais infantilizada, no sentido de poder a sol, lua, né, sem a compreensão do que era estrela, do que era atmosfera. Então as duas coisas se unificaram. Não houve um desenvolvimento tecnológico. Tenta imaginar, se os portugueses nunca tivessem chegado aqui, hoje, em 2024, só os indígenas tivessem ficado, nós teríamos uma edificação como o MASP? Nós teríamos uma edificação como o Cristo Redentor, aonde ele foi construído? Não. É neste sentido. Os piores de outros planetas foram mandados para o planeta Terra, encarnaram nestes corpos que já tinham uma potência cerebral, mas os indivíduos que os habitavam não conseguiam alcançá-la, e essa fusão aconteceu. Houve um desenvolvimento tecnológico, sim, mas houve uma decadência moral junto com isso, porque eles eram os piores seres desses planetas. Tudo bem? Gente, isso é uma teoria, tá? Estou dizendo, o espiritismo é nisso que acredita. Então, a mediunidade, após vencer os preconceitos e as superstições que a mistificavam, tornou-se objeto de estudos sérios e consagrados por homens e mulheres dos mais diversos segmentos da cultura e da civilização. Então você fala de Allan Kardec, mas Allan Kardec estava cercado de um monte de gente interessada, fornecendo insights para ele, fornecendo contrapontos, questionando ele, provocando ele. O espiritismo não foi Kardec isolado na montanha fazendo sozinho, ele foi o experimento de várias pessoas. Porque ele precisava desses médiums, ele precisava desses curiosos, ele precisava desses adversários nas reuniões para ir observando aquilo como se fossem reações químicas. Não dá para você fazer um estudo químico só com ozônio. Tem que ter tudo. Olha o tamanho da tabela periódica. E se eu misturar isso com isso, mais isso com isso, não acaba nunca. Aí de repente o laboratório explode. Eita, rapaz, isso aqui explode. Pronto. Aí vai ter o que aconteceu aqui? Ó, esse laboratório explodiu porque ele misturou esses três elementos. Então esses três não podem ser misturados. Mas e esse quarto? Aí explode de novo, aí pega fogo, aí derrete. Demora para desenvolver ciência. Demora. E nem todo mundo está afim de fazer o processo. Só que não é possível desenvolver ciência sozinho. O simples fato de um indivíduo, a maçã caiu na minha cabeça, eu vou pegar um compasso aqui para tentar estudar a gravidade. Não foi ele que inventou o compasso, então o fato dele estar usando o compasso já faz com que ele tenha precisado do primeiro que lá atrás inventou o compasso. É assim. Mas a pressa do ser humano, ele quer uma resposta logo, assim. Então, Jesus, volta logo para as pessoas verem que você estava certo. Por que os espíritos não se materializam e mostram que o espiritismo é verdade?
as pessoas querem isso, né? Algumas, então elas acabam sofrendo muito. Aí passam vergonha. Ciências que se derivaram da psicologia, como área experimental, no caso a parapsicologia, mais tarde a psicotrônica, a psicobiofísica, ofereceram um campo vasto para os estudos sérios em torno dessas questões, ensejando evidências e fatos que não podem ser contestados e merecem todo o respeito. Psicotrônica é o novo nome dado à parapsicologia, tá? Que seria a parte que envolve o estudo da psicologia com a energia. Então não se fala mais parapsicologia. Como área experimental, isso é importante, né? Estão experimentando, e aí é onde muitas coisas explodem. Muito disso que está aparecendo para vocês agora, como terapias holísticas, são experimentais. E muitos de vocês que seguem isso cegamente irão explodir. Todos são ratos de laboratório, porque não tem nada comprovado ainda. Leva tempo. Como eu sei o que está acontecendo? Como eu sei que esse indivíduo domina essa técnica? Seja de Theta Healing, registro acástico, seja de barras de axis, de mesa radiônica, seja de tarologia, seja de quiromancia. Como eu sei? Só porque ele falou que faz? Então começa a buscar pelo menos, tá, você está oferecendo esse curso, mas de onde você tirou isso? Você criou? E aí, quanto você já experimentou isso para saber que isso a longo prazo não causa prejuízo? Como você me garante que se você mexer num registro que está lá no inconsciente coletivo e que eu conectei, eu não vou enlouquecer? Como você me garante que fazer essa regressão não vai me deixar deprimido? Não tem como. São anos de estudo, décadas. A facilidade com que as pessoas estão indo me vê como se, bom, já que não se pode mais fazer experimento com animais e tal, por questões bioéticas, de forma geral, né, defensores dos animais, e eu acho ótimo que isso não aconteça, é como se o indivíduo dissesse assim para os ratos: experimento para ver se o alimento dá câncer. E tem uma fila de rato lá, ó, pagando para falar: testa em mim, testa em mim, testa em mim. As pessoas estão pagando para serem cobaias. Muitas estão saindo piores do que entraram, estão tendo problemas a médio e longo prazo, porque não refletem sobre isso. Então, toma muito cuidado de achar que você já esgotou as ciências tradicionais. E sair desse elemento, que, como eu vejo no Espiritismo, parece que tem uns caras que ficam assim: eu só preciso trazer a coisa mais nova, agora eu vou explicar o funcionamento da sombra do obsessor. Cara, começa a estudar Kardec primeiro, nem acabou de estudar Kardec, já estão escrevendo livros sobre outros planetas, sobre a física quântica, sobre. Isto não é verdade, isso não se pode provar ainda. Nós estamos um pouco mais avançados. Mas confia primeiro num médico honesto antes de confiar lá na homeopatia. Confia primeiro no funcionamento fisiológico antes de confiar em uma imposição de mãos com energia, porque você não sabe quem é o outro, que energia ele tem. Pessoas às vezes que está fazendo reiki em você acabou de brigar com o namorado e tá pé da vida. Então toma muito cuidado de se blindar, buscar respeitosamente uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque se um cabeleireiro mal treinado pode derreter teu cabelo ou acabar com o seu couro cabeludo, o que não pode um terapeuta mal treinado fazer com a sua alma? Respeite-se. Oferecem campo vasto para o estudo sério dessas questões, ensejando evidências e fatos que não podem ser contestados e merecem todo respeito. Estamos em construção, né? Chegou o momento em que as questões metafísicas podem ser discutidas nos laboratórios sem nenhum pejo para os estudiosos, em tentativas de grande validade para descobrirem o que se encontra escondido além das chamadas leis naturais, pelo menos aquelas que já estão detectadas. Tá? Então, pejo é pudor, vergonha. Isto que antes não podia, eu disse, esse indivíduo seria ridicularizado, ele seria um babacão, hoje você já consegue que cientistas digam: eu acredito em Deus. Que astrônomos digam que acreditam em Deus e que astrólogos dizem que acreditam em ciência. Os dois lados você começa a ter uma integração sutil e mínima, mas isso é positivo.
Não há mais a necessidade. Você pode ter o ganhador do Prêmio Nobel de Física no discurso dele agradecendo a Deus. E ninguém vai rir da cara dele. Ele acabou de ganhar um Nobel. Porque raciocina sobre as coisas e compreende. Agora, o que ele entende por Deus é que eu preciso compreender. Olha, aquele cara acredita em Deus, mas você não sabe que Deus. Você não pode achar que ele acredita no teu, como se só existe um. Não existe um Deus no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal. Pode existir um Deus como ser no mundo, como estrutura, o que quer que seja, é uma coisa só. Mas nós ainda não conseguimos concebê-lo. Então, se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem 8 bilhões de deuses no mundo. A Terra é politeísta por natureza. Você não faz ideia do que é Deus para mim, e eu não faço ideia do que é Deus para você. E eu não faço ideia do que é Deus para um russo. Se o cara começa, eu quero agradecer a Deus, ele pode dizer a lei que rege todas as coisas. Então, é isso que ele acredita em Deus. E o outro está falando, tá vendo? Ele deve ter um santinho de Maria. Não, é o seu. Por isso nós precisamos quebrar as imagens. Ou todas são permitidas, inclusive uma imagem de Satanás, ou nenhuma. Porque para algumas pessoas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é um Satanás. E ele quer destruí-la. Então por que eu não posso construir uma imagem de Lúcifer? Por que eu não posso pôr um Exu? Por que eu não posso querer uma estátua do Chico Xavier? Então não é melhor não ter nenhuma? Porque se nós tivermos todas numa sociedade tão dividida intelectual e religiosamente, nós vamos começar uma guerra civil. É desrespeitoso, portanto, uma imagem dessa como é desrespeitoso. E isso precisa ser entendido. E é insuportável falar isso num país com tantos devotos, né? Parece que eu tô aquele cara lá, aquele pastor que chutou a santa e tudo mais. Mas eu vou fazer o quê, né? Eu vou ficar com medo da opressão. Então não é problema de você construir a sua imagem e adorar a sua santa. O problema é quando você não deixa os outros adorarem os deles. Isso faz de você um intolerante religioso. Eu só estou pedindo o mesmo direito para todos ou a proibição para todos. Isso seria o mesmo direito. Nesse sentido, Jung foi um dos primeiros acadêmicos a não valorizar em demasia o aspecto racionalista absoluto em torno do universo, abrindo caminhos dantes não percorridos, para melhor entender-se a criatura humana em sua profundidade e a realidade na qual todos se encontram. Essa abertura de Jung para o transpessoal, essa abertura dele da análise simbólica, isso foi uma mudança muito grande. Porque havia um pensamento, quando Freud entra e começa a se conectar com as questões de pulsão de vida, pulsão de morte, né? Eros, vida, Thanatos, morte, ele foca muito na sexualidade, na libido, porque é uma energia mensurável. Tá com tesão? Não tá com tesão? Quer matar uma pessoa? Não quer matar uma pessoa? Tentou suicídio? Não tentou suicídio? Engordou 70 quilos? Pintou 12 quadros? Emagreceu muito? Isso é analisável. Mas a profundidade da questão dele com as projeções de complexo de Édipo, de como nós nos desenvolvemos, ficou muito limitada porque não permitia um nível simbólico mais profundo. O que era para uma pessoa olhar uma mandala? É uma mandala? De repente, Jung coloca um olhar nisso e ele fala: vamos olhar as mandalas, quer dizer, vamos olhar os símbolos. E você agora você tem drones, fotógrafos de drones, e você começa a perceber que quase todas as praças de todas as cidades são mandalas, sendo a igreja no centro. Mandalas. Né? Então tem um canteirinho aqui, tem um canteirinho aqui, tem um canteirinho aqui, tem um canteirinho aqui, e arquitetonicamente falando, elas são mandalas, elas têm uma simetria, um círculo no meio, elas formam um quadrado. Tanto que em inglês praça normalmente é square, que é quadrado. Nós criamos mandalas inconscientemente. Isso dá um senso de segurança, é uma proteção de simetria. Todos os lados estão bem encaixados como se fossem proteção, e aqui no meio eu vou colocar. Então, dificilmente você vai chegar numa cidade, principalmente as de interior que são mais antigas, e tem a Praça da Matriz, e vai ter a igreja aqui no canto do quarteirão,
e o resto, ela está ali, sabe? Então, se você olhar de cima e pegue os fotógrafos da sua cidade e veja as fotos de praça, são mandalas. Nós sempre estivemos aí. Os burgos, né? Você tem cidades que terminam com burgo, né? Hamburg, por exemplo, Hamburgo. Burgo significa muro. Então, esses eram os muros de Ham, os muros de não sei o quê. Quando você entende Friburgo, é burgo. Então eram essas sociedades onde a aristocracia ficava no meio, os líderes ficavam no meio, aí tinha um muro. E depois desse muro vinham a nobreza, aí tinha outro muro. Aí vinham os outros que eram os funcionários e tudo mais, as pessoas, um outro muro. Aí depois disso era o povo. Se você olhasse isso de cima, também era uma mandala, com o rei ou os líderes ali no centro e os pobres na periferia. Por isso é chamado periferia. O desenvolvimento das cidades até hoje é assim, tanto que nós falamos periferia. Mas hoje, se você pega São Paulo, por exemplo, que cresce desordenadamente, ou Rio de Janeiro, você não consegue mais identificar periferia. Tem um ponto de ricos aqui, né? Você tem o Morumbi aqui, do lado você já tem Paraisópolis, depois você. Então já misturou tudo, mas uma cidade pequena fica claro, a região central é mais cara, depois tem as outras, não sei o quê, aí tem as periferias. Isso tudo está em nós. Nós fizemos um mundo assim, sem ninguém nos dizendo para fazer. Aconteceu simplesmente. Então, essa repetição é o inconsciente coletivo. Isso é o nosso instinto. O Jung vem e ele começa a olhar para isso. Então, ele vai além do que está acontecendo na sua ereção ou na falta dela, no seu desejo pela sua mãe, a vontade de matar o pai. Ele começa a entender que somos seres muito mais profundos, além desta pessoa que pode ser vista. Portanto, transpessoais. Além de. É grandioso o movimento que ele faz. O ser humano não pode fugir do seu arquétipo psicoide em razão do inconsciente coletivo, onde permanecem todos os construtos da sua existência, naturalmente, também as exuberantes expressões da fé, no seu sentido mais amplo da religião e de Deus. Nota do expositor: arquétipo psicoide. O termo psicoide é usado por Jung para denotar uma característica de todo arquétipo, que seria sempre psicoide, ou seja, quase psíquico e ao mesmo tempo quase material. Ele diz que o arquétipo psicoide tem a tendência de comportar-se como se não estivesse localizado numa pessoa, mas como se estivesse agindo. Isso é a mesma coisa que eu já falei no outro encontro sobre o que é médium, o que está no meio. Então, o arquétipo psicoide ele está nos dois mundos, o psíquico e o material, ao mesmo tempo. Por isso está no inconsciente coletivo. Eu, como indivíduo, replico isso, mas de onde eu tirei isso? É angustiante para algumas pessoas quando não há simetria, certo? Então eu estou aqui fazendo esse estudo agora, você que está assistindo ele no vídeo, né? Não só no áudio. Você, tudo bem. Só que se eu ficar assim, ó, o estudo inteiro, isso vai te incomodar. Porque não é simétrico, então não é mandala. É desconfortável para você. Se eu ficar assim, também vai te incomodar. Você fala, sobe um pouco essa câmera. Ou se eu ficar assim, você não consegue. Você não consegue. Você não vai conseguir aproveitar o estudo da mesma maneira, porque já começa a te irritar, né? É o quadro torto na parede. Fica direito, fica direito. É, nesse sentido. Gera um sofrimento para nós quando as coisas não são em algum nível simétricas ou encaixadas. E essa angústia de onde vem? Deste treinamento milenar do cérebro buscando a forma mais efetiva de lidar com as coisas. Porque é óbvio que um rei estará mais protegido se ele estiver no centro do burgo do que na periferia. É natural. Isso então não precisa mais ser questionado. As pessoas simplesmente fazem. Então, com exceção de uma cidade que tem uma área rural muito cara, ou estes bairros que agora eles fazem afastados, se tornam os novos burgos. Então, aqui na cidade, os mais ricos, né, não conseguindo encontrar mais terrenos de metragem maior, aqui em São José dos Campos, eles criaram um bairro. Esse bairro não existia.
Só uma área aí lotearam este bairro e ali tem terrenos de até 2.000, 3.000 metros quadrados. Porque você não acha mais 3.000 metros quadrados no centro da cidade, certo? Então eles criaram esse bairro. Aí a prefeitura coloca a rua que leva até lá e já começa a aparecer escola, bilíngue, começa a aparecer beach tênis, começa a aparecer tudo que é caro, né? Caminho dos ricos, campo de golfe. Pronto, os ricos se afastam porque eles querem suas casas de 2.000 metros quadrados, querem suas mansões, tudo certo. O que já começou a formar em volta? Apartamentos de 40 metros quadrados para as pessoas que trabalharão para esses ricos e para as pessoas que querem se sentir ricas, mas que não terão dinheiro para comprar. Então, como ela não tem dinheiro para comprar aquele almoço de R$ 90, na frente daquele restaurante de R$ 90 feito para o rico, já tem um carrinho de cachorro-quente vendendo a 17. Não tem como. É natural esse desenvolvimento. Em 20, 30 anos, quando alguém pegar de drone em cima e perceber esse bairro, existirão esses condomínios fechados com suas mansões e em volta casas de classe média baixa e lá no fundo os barracos. Não tem como. Você consegue blindar um pouco desse desenvolvimento se for, por exemplo, uma área montanhosa, né? Exceto o Rio de Janeiro, os caras conseguem construir em qualquer lugar. Mas se for uma área montanhosa mesmo, assim, aquela montanha que é uma rocha, você consegue blindar. Então, qual foi a cidade que encontrou na geografia uma forma de evitar o desenvolvimento do burgo? Balneário Camboriú. Então tem a cidade de Camboriú atrás, onde fica o pessoal mais pobre, mas aí tem a rodovia limitando o desenvolvimento, tem a geografia impedindo o desenvolvimento, e aqui no meio arranha-céu, 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 eles acabaram até com o sol e precisaram jogar mais areia, né? Aterrar o mar, porque não tinha sol na praia. E apartamentos cada vez maiores. Quando a inauguração chega de helicóptero, a Fernanda Lima para inaugurar um apartamento que o mais caro custa 18 milhões de reais, a cobertura lá no alto para ver o mar de Balneário Camboriú, porque ele está blindado. E houve uma política social onde todo indivíduo que aparecesse usando droga como cocaína e crack era expulso da cidade pela polícia. A maconha podia, mas que eles fizeram essa limpeza social. Então tem poucos mendigos, poucos pobres, pouco tudo, porque a cidade se desenvolveu dessa maneira, evitando tornar-se um burgo. Por isso ela é tão cara. Olha o esforço que precisa para evitar que o ser humano se desenvolva naturalmente. Então esse arquétipo psicoide faz com que o mundo tenha essa informação no inconsciente coletivo, eu a absorva e inconscientemente eu vá construindo isso da mesma forma. Graças à fé natural, desenvolvem-se as aptidões humanas e os projetos desenhados para a existência transformam-se em realidade. Porquanto os estímulos e a fortaleza que delas se derivam proporcionam os meios para o prosseguimento nos tentames até quando concluídos. Fé natural desenvolve aptidões humanas e os projetos desenhados para a existência transformam-se em realidade. Os estímulos e a fortaleza que delas se derivam, os burgos, proporcionam os meios para o prosseguimento nos tentames até quando concluído. Tem a tendência dentro de mim de fazer alguma coisa em direção a Deus, e de onde eu pego essa informação? Do inconsciente coletivo. Então eu tendo a fazer a mesma coisa que já foi feita. Eu vou fazer uma pirâmide, eu vou fazer um círculo, eu vou fazer uma praça, eu vou fazer um quadrado, eu vou fazer uma figura geométrica. Quando ela é desordenada, isso é chamado de arte. É artístico. É o cubismo de Picasso. É artístico. O que isso significa? Então vem alguém desenhar uma cadeira que é meio torta, que parece que foi derretida, a cadeira custa 7 mil. Ele quebrou. O cérebro não entende aquilo. Parece um erro e isso se torna original e exclusivo. Ninguém pode atingir qualquer meta se não acredita na sua viabilidade, nessa possibilidade, mesmo que não a identifique conscientemente. A perseverança numa ação e a constância em um trabalho são frutos da fé em torno dos mesmos. Ela está dizendo até aqui que para que eu consiga construir alguma coisa, eu preciso acreditar que isso é possível.
como eu vou acreditar que isso é possível? Se não é possível para mim. Então eu tenho que acreditar em algo maior, que vai me fornecer essa informação, que vai me dar o recurso para que isso aconteça. Fala, olha, o médico disse que eu vou morrer em 2 meses. O médico disse que vai haver um aborto, que essa gestação não carrega. A pessoa fala, eu preciso de ajuda. Aí de repente o bebê nasce, de repente esses 2 meses viram mais 12 anos de vida. Aí a pessoa chama isso de milagre. Deus venceu a ciência. Cadê essa força? Por isso que eu já referi, né? O Hospital do Câncer agora se chama Hospital do Amor, ou de Amor, porque eles entenderam que o amor é o diferencial. O mesmo câncer, mesmo no mesmo órgão, o indivíduo que tem amor, fé raciocinada, e o que não tem, ou até a fé irracional, o que não tem e é nihilista, pessimista, esse morre. Isso é uma informação. Mudaram o nome de um hospital. Então, não é uma. Ah, eu acho que é. Tem vários estudos que confirmam isso. Indivíduos amparados pela família, indivíduos que desenvolveram fé, indivíduos que acreditaram na cura, se curam. Os que desistem, se entregam e ficam com raiva do mundo, morrem. Essa informação está validada. Curiosamente, afirmava-se durante a vitória da filosofia existencialista que era necessário ver para crer. Hoje, totalmente ultrapassado o conceito em face das propostas da física quântica, que estabelecem a necessidade de antes crer para depois ver, mesmo porque nem tudo aquilo em que se crê nessa área somente se encontra dentro de probabilidades e jamais será visto. Bom, então nós sabemos, vai ter um horizonte de eventos de um buraco negro que o tempo vai passar diferente, né? Se você quer ver sobre isso, assista Interestelar. Não leva aquilo radicalmente ao pé da letra, mas Interestelar é um filme maravilhoso para entender o que significa isso. É um indivíduo que viaja, ele começa a orbitar em volta de um buraco negro, o tempo se distorce, passa para ele diferente, ele sai de casa quando a filha dele é uma criança, quando ele retorna, ela já está uma idosa e ele está com praticamente a mesma idade que ele saiu. Alguns anos a mais. Isso é conhecido, mas nós conseguimos provar isso? Alguém já fez isso? Entende? Então é a mesma coisa com tudo na vida. Eu sei exatamente que se eu parar de fumar eu não vou ter câncer no pulmão? Não sei. Eu quero acreditar nisso. Eu presumo que eu diminuo as possibilidades, mas pode ser que ainda assim eu tenha. E compreender que tudo que foi estudado a partir da ideia, bom, eu acho que eu posso retirar o calor de um lugar condensando o ar, aí você desenvolve o ar-condicionado. Mas primeiro o indivíduo teve que crer, porque ninguém fazia isso. Aí ele transforma isso em verdade. Dá para criar um garfo, dá para criar uma faca, dá para criar um pneu. Isso tudo é tecnologia, vem de um indivíduo que acreditou sem ver. É aquele que consegue e prova, esse fica milionário, fica bilionário. Então, hoje você tem um smartphone na sua mão. Mas em algum momento alguém falou: não, talvez eu consiga fazer isso, talvez eu consiga me comunicar com um cara da Rússia em tempo real. Coisa de maluco, né? Então hoje nós fazemos. Então tudo que está dentro da sua mente como uma ideia, você está crendo sem ver. Mais facilmente entra em tormento emocional o indivíduo em conflito pela dúvida, atormentado pela insegurança, desconfiado de tudo e de todos. Mediante a fé em Deus, sem exaltação e com harmonia, a saúde emocional é mais duradoura. E quando por alguma razão experimenta transtorno, mais rapidamente retorna. Se eu não tenho a fé, essa fé que me embasa como um porto seguro para onde eu sempre posso voltar racionalmente, eu fico inseguro, desconfiado de todos. E ao mesmo tempo, quando eu experimento sintomas negativos, eu volto mais fácil do que aquele que não a tem. Jesus afirmou com segurança e beleza: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus 17 a 20. Certamente não se referia à montanha em si mesma, porém aos graves problemas que se amontoam em torno da existência, criando dificuldades e produzindo embaraços. Se eu tiver uma fé suficientemente pequena, ou seja, se eu a tiver, se eu acreditar em algo, eu consigo superar
os problemas que aparecem na minha vida. E se eu não consigo superá-los porque eles deixam de existir, eu consigo aceitá-los para que eles não me levem ao suicídio, ao alcoolismo, drogadição ou violência. E isso também é muito importante lembrar. A fé, mesmo pequenina, pois que o grão de mostarda é uma das sementes menores que existem, consegue o resultado que se almeja em razão das forças que facultam e da inspiração que propiciam. A fé, em qualquer forma que se apresente, é estímulo de alto significado para uma existência feliz e saudável, portanto, para a contribuição eficaz para a individuação. Então eu trouxe aqui, por conta própria mesmo, uma nota do expositor. No livro de Hebreus, no capítulo 11, de 1 a 3, e depois o versículo 6, tem o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A fé me aproxima de Deus e a pessoa interpreta: se eu não tiver fé, Deus não gosta de mim. Não, mas se eu não acredito em Deus, então eu não tenho como tirar a força de Deus como eu o compreendo. A oração, portanto, não é uma obrigação. A oração é você meditando na sua fé, no seu arquétipo primordial, no seu Deus, e indo em direção a este local para buscar força para sobreviver ao aqui e agora. Seja uma intuição, seja uma estratégia, seja uma emoção, qualquer coisa que te ajude a superar isso. Então volta em Joana. A fé, mesmo pequenina, pois que o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem, consegue o resultado que se almeja, mas eu preciso acreditar. Em razão das forças que facultam e da inspiração que propiciam. Então, eu recebo essas coisas porque eu me concentrei em buscá-las. Buscai e achareis em você, na sua fé. A fé, em qualquer forma que se apresente, então não é a minha fé, a sua fé, não precisa ser em Deus, é estímulo de alto significado para uma existência feliz e saudável, portanto, para a contribuição eficaz para a individuação. Se a sua fé está no dinheiro e você acha que sair da pobreza é o que vai te fazer feliz, então você medita, você ora e na oração você lembra: cara, se eu começar a vender chinelo na feira do rolo. E aí talvez é daí que você fique rico. Se eu começar a pedir emprego em tal lugar e desenvolver dessa maneira? E se eu fizer aquele curso técnico que a prefeitura está oferecendo de graça? Isso é fé. Você não está buscando Deus, você está buscando dinheiro. Mas se você fica com raiva disso, você começa a querer roubar o tênis do outro, você começa a querer pôr fogo no carro do rico, você fica com raiva das pessoas. Mas quando você se concentra e vai em direção ao que você acredita, mesmo que seja o dinheiro, a sua intuição vai te ajudar a alcançá-lo. Se depois você vai descobrir que o dinheiro não é tudo isso e que mesmo rico você ficou infeliz, isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui sobre fé raciocinada. Você tem que fazer a sua parte de forma coerente, metódica, para que você alcance resultados, analise esses resultados e vá se norteando por eles. Não fique esperando milagre enquanto você dorme. Tudo bem? Próximo encontro, então, no dia 24, capítulo 9.3, Pensamento e Ação. Aí terminaremos o capítulo 9.3, então. Capítulo 9, né, de forma geral. Obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários que vocês deixam e pela ajuda na divulgação desses estudos. Até a próxima.